Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um podcast Prosa Boa, já estava com saudade de vocês. E hoje nós vamos falar sobre eleições, né? Um assunto que está mais em alta no nosso país aí, todo mundo discutindo. E eu estou falando com um cara especialista aqui em direito eleitoral, presidente do Conselho de Ética Pública de Minas Gerais, nada mais, nada menos que o doutor Lucas Bessoni. Bessoni é assim mesmo que pronuncia, doutor? Exatamente, é assim, Maurício. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Prosa Boa, é um prazer recebê-lo aqui, né? Eu gostaria que você se apresentasse para o nosso pessoal. Maravilha, Maurício. Eu que fico muito feliz de estar aqui com você hoje, que foi sempre uma referência esportiva e agora é uma referência política aí para o nosso país. Fico muito honrado pelo convite. Muito obrigado. É isso, é uma honra para a gente aprender, né, sobre a eleição, sobre o que acontece por fora, né, nos bastidores, porque muita gente não sabe. Então o senhor vai esclarecer isso para a gente aqui. Vamos né? lá. Quando que o senhor decidiu estudar direito eleitoral? Por que você optou por esse caminho aí? Legal. Bom, o direito foi algo natural, né? Meus pais são servidores públicos do Poder Judiciário, mas eram bacharéis em direito. Então acaba que você cresce com essa referência dentro de casa, né? Então o direito em si foi algo mais natural. Já o direito eleitoral foi algo que aconteceu. Quando eu formei, comecei a trabalhar, nosso escritório hoje tem 10 anos já, era direito empresarial. Tenho LLM na FGV, em direito empresarial, mas o eleitoral aconteceu por uma situação da vida, né? Eu, lá por idos de 2014, 2013, eu acordei politicamente, né? Entendi que é importante a gente preencher os espaços de poder, né? Trabalhar para que pessoas de bem estejam nas cadeiras. E eu comecei a contribuir com alguns candidatos na área jurídica eleitoral, sem experiência, mas querendo dar a minha contribuição dentro daquilo que eu podia, né? E aí, rapidinho, as coisas foram acontecendo. Em 2016, a gente atendeu um partido inteiro aqui em Belo Horizonte, nas eleições municipais. E aí, já em 2018, a gente já alçou a fazer uma campanha nível nacional, em 18 estados a gente atuou, inclusive a campanha do governador aqui de Minas, né, Romeu Zema. A gente teve a felicidade de trabalhar. 2020, a mesma coisa, atuamos em 40 municípios. E 2022 agora, vamos novamente em 18 estados aí, tentando ajudar 500 campanhas, mais ou menos. Perfeito, muito trabalho pela frente, hein, doutor? Tem que ter uma equipe gigantesca. E o que deu para perceber é que você, além de fazer um trabalho, desse trabalho, você preza pelo candidato também, né? Tem que ser um candidato correto, um candidato que faça as coisas direito. As eleições vêm mudando durante os anos aí a respeito disso, né? Com mais clareza, com mais tranquilidade para as pessoas. Eu queria que você falasse se isso aí realmente você escolhe os candidatos que você quer trabalhar, se você vê um histórico, como que funciona isso? Bom, seria bom se a gente pudesse escolher 100%, né, dos candidatos, mas acaba que circunstâncias fazem com que a gente atenda vários espectros, né? A gente acaba que tem esse contrato que é muito grande, né, que a gente atende um partido todo nacionalmente, que já demanda bastante da gente. Então, acaba que a gente pode até escolher em certo nível, até por questões de fluxo, né? Chega uma hora que a gente tem que fechar a porta para a gente poder manter a qualidade do serviço, né? Se a gente expande demais, acaba que faz tudo e não faz nada ao mesmo tempo. Então, a gente consegue escolher determinados nichos, né? Entendi. Em certo nível, vamos dizer assim. Tem hora que não tem muito jeito. Mas é importante, é bom assim, a gente conseguir trabalhar com o que a gente gosta e com quem a gente gosta, né? Eu acho que é o equilíbrio perfeito. Nem sempre é possível, mas a gente tenta buscar. Maravilha. Maravilha. E sobre a unificação do processo político, o que você pensa sobre essa unificação aí no país? Maurício, eu acho que seria uma das piores coisas que poderiam acontecer no país, né? Em 2020 houve muito esse debate, em razão da pandemia, de tentar unificar. O problema é que as principais propostas que buscam unificar o ciclo eleitoral, elas também trazem um período de 5 anos, né? Estenderiam os mandatos. Então, primeiro ponto, né? O debate presidencial, ele ia sugar todo o debate, né? A gente perderia as pautas municipalistas, que são importantes, pautas locais. A mídia daria espaço apenas para presidentes e para governador, não daria para prefeito, por exemplo. Então, a gente teria uma sombra nos municípios e um enfoque muito grande nacionalmente. E o outro lado, né, levando em consideração o ciclo de 5 anos, que mudaria, né, o mandato para esse período, você imagina, uma pessoa que acabou de completar 18 anos ou 16 anos, né, que também pode votar, ele vai atingir ali uns 28 anos e vai ter participado de 2 pleitos eleitorais apenas. Então você tem uma pessoa completamente adulta, completamente madura, que teve poucas oportunidades de participação política. Agora, quando o ciclo é de 2 em 2 anos,
essa pessoa de 30 anos ela vai poder ter participado de 4, 5 ciclos eleitorais. Então, acho que isso é muito importante para o debate ficar sempre aquecido. Se fica 5 anos, isso passa demais. Uma pessoa que tenta se eleger numa eleição para depois ela se manter politicamente ativa, em evidência, para tentar o próximo pleito, às vezes ela até desanima. E aí isso diminui a renovação política, fazendo com que só quem tenha mandato tenha mais... como é que eu vou dizer? Chances, né? Mais chances. Tá com a máquina na mão, Exato, obviamente. entendeu? Então, acho que isso é ruim para a renovação política. É muito ruim, eu concordo plenamente com você. Agora nós vamos entrar no quadro Fala Galera. Você vai responder algumas perguntinhas aí do pessoal de casa. Vamos lá. Vamos ver a primeira pergunta aí. Pedro Souza. Como responsabilizar os institutos que apresentam pesquisas mentirosas? Realmente esse tema é muito importante para a população, né? Porque muitas pessoas votam de acordo com a pesquisa, né? Existe ainda, infelizmente, aquela máxima, né, de que não quero perder meu voto. Então, realmente, as pesquisas elas têm o poder de conduzir alguma boa porcentagem de votos. E assim, desde o primeiro dia de janeiro, né, do primeiro de janeiro do ano das eleições, é importante que os institutos de pesquisa registrem no TSE as pesquisas 5 dias antes de divulgá-las. Né? Não é importante, é obrigatório, né, por lei. E assim, é importante a gente acompanhar esses registros antes para a gente ver se tem perguntas enviesadas, se tem perguntas que estão a fim de conduzir e não de mostrar o retrato que está sendo tirado, né, estatístico daquele momento. Então, assim, existem representações possíveis no Tribunal Eleitoral para tirar do ar pesquisas que sejam consideradas enviesadas ou até mesmo fraudulentas. Né? Tanto é que tem multa muito alta para quem publica as enquetes fora do período, por exemplo. Então, a gente tem mecanismo na justiça que a gente tem que usar quando é necessário, porque realmente a pesquisa ela consegue conduzir a mente de muito eleitor. Eu acho difícil, doutor, porque em 2018, por exemplo, você tinha várias pesquisas, principalmente comandada o Grupo Globo, né, de comunicações, e todas mostravam que o presidente nem ia para o segundo turno. Obviamente, deu uma reviravolta, mas eu, Maurício, eu andava muito, né, como jogador de vôlei naquela época e via o anseio da população pelo presidente Jair Bolsonaro, né, assumir a presidência da República. E as pesquisas não revelavam isso, as pesquisas revelavam o contrário. Agora também estão saindo muitas pesquisas que mostram que o candidato da esquerda está na frente. E eu estou rodando 12 mil quilômetros por mês em Minas Gerais e no Brasil inteiro, e não é isso que eu estou vendo. A cada 10 pessoas que eu converso, 11 são pró-governo, né? Então, isso para mim é uma pesquisa fraudulenta já está acontecendo agora. Agora eles começam a dar uma equilibrada, né? O presidente começa a subir, mas o Maurício Souza, eu acho que está muito na frente aí, o presidente Jair Bolsonaro, nas pesquisas. Eu acho que está sendo fraudulenta, ainda mais por quem está sendo feita, né? Vamos para a próxima pergunta aí. Agora é da Tatiane Sampaio. Como garantir que as mulheres tenham mais representatividade na política, doutor? Maurício, isso aí é muito espinhoso também, porque assim, não adianta, cota não ajudou. A intenção é boa, o resultado é perverso, né? Então, eu fui candidato a presidente da OAB de Minas Gerais aqui em 2021, ano passado, e eu tive essa experiência de tentar trazer mulheres para a política, porque a chapa da OAB funciona assim, tem aproximadamente 170 pessoas. Dentre elas, 160 é de um conselho, onde 80 tem que ser homem e 80 tem que ser mulher, obrigatoriamente. E elas simplesmente não querem participar. Elas têm pouca tino para isso, né, interesse para isso. E como eles falam, é o lugar da mulher onde ela quer estar, eu concordo, mas com essas políticas de cota, a gente acaba forçando mulheres que não querem entrar para a política e força que elas entrem. Então, da minha experiência eleitoral, aí já nas eleições mesmo, é triste ver que muitas mulheres entram como laranjas, apenas para formar a cota, e elas são usadas e deixadas de lado pelo partido, de forma que todo candidato é obrigado a prestar contas. A gente estava falando disso aqui mais cedo. E não dá esse suporte para a mulher, simplesmente coloca o nome e o CPF dela lá como candidata e depois
não presta as contas dela. E aí você tem mulheres que não queriam participar do processo, estão lá como candidatas, e depois sequer sabem que tem que prestar contas, porque às vezes o partido nem passa essa informação, e aí ela tem a situação de contas julgadas como não prestadas. Isso é muito ruim para a vida civil dela, que ela vai perder a quitação eleitoral. Então ela vai ficar inelegível, ela não vai poder tirar passaporte, né, ou renovar se ela já tiver, não pode tomar posse em cargo público, não pode pegar empréstimo em banco público. Então tem uma série de consequências que muitas mulheres estão passando simplesmente pela necessidade legal de preencher a cota. Então eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que fazer sim as campanhas de incentivo, etc. Mas a cota realmente não deu. Tanto é que tem uma pesquisa, um estudo que mostra que desde a implementação das cotas, a performance feminina ela só diminui. Ou seja, a relação de candidatas e de eleitas, ela diminuiu ao longo do tempo. Então a gente tem que buscar outras formas que não as cotas. Eu concordo plenamente. A gente tem no Brasil muitos nomes, né, de mulheres que são empoderadas e atuantes na política. Isso é muito importante, a participação das mulheres. Eu acho que a mulher vai dominar o mundo, né? Muito mais inteligente do que a gente, muito mais focada do que a gente. Então precisamos delas na política também, com certeza. Vamos para a próxima pergunta aí agora. Já está na próxima pergunta, Vitor? Já. Então tá. Essa é do Francisco Macedo. Doutor, o Elon Musk comprou o Twitter e garantiu mais liberdade. Qual a sua opinião sobre isso? Se ele concretizar, né, essa proposta, eu acho que é muito, muito bem-vinda, né? Essa sanha de regular mídias, de não poder falar o que se pensa. Porque se concretizar ainda está em andamento essa não, negociação? Eu digo assim, concretizar a proposta de liberdade. Sim. Né? Ele comprou dizendo que o Twitter censurava e etc, e que ele gostaria de ter mais liberdade de expressão. Se ele concretizar isso, eu fico feliz. O problema é que, por exemplo, no Brasil, né, o TSE tem um acordo, né, um convênio assinado com o Twitter para certas regulações do período eleitoral. Então vai ter coisa que não vai depender do Twitter. Né? A justiça vai mandar, o Twitter vai ter que tirar do ar. E isso é muito ruim, porque eu acho que ideias ruins, né, a gente combate com ideias boas. Liberdade de expressão ela tinha que ser irrestrita. É claro que se você ofender alguém, você pode responder por isso. Mas por defender ideias ruins, que apresentemos ideias boas. Né? Então, se ele conseguir garantir isso, eu acho sensacional. Esse é um anseio da esquerda no Brasil, Sim. né? É tentar cercear de todas as formas aí, em todas as plataformas de comunicação, essas nossas ideias, as novas ideias boas. Eu acho que essa questão é o seguinte, a desculpa liberdade de expressão não é ilimitada. Só que isso, no final das contas, é feito apenas para prestigiar determinados grupos políticos. A pergunta que eu faço é a seguinte: em qual político você confia para dizer o que pode e o que não pode ser dito? Exatamente. Qual político você confia? Nenhum. Nós não temos nem deveríamos ter, né, esse salvador da pátria. Então, que deixe as pessoas dizerem o que querem e assim a gente descobre quem é quem. Né? E no meio lá, internamente, nessas plataformas de comunicação, quem gerencia, né, esses tipos de conteúdo que passa ou que não passa, o que é vetado ou que não é vetado, eu pude estudar um pouquinho sobre isso e constatei que a maioria das pessoas que estão lá são de viés de esquerda. Isso é muito ruim para o país inteiro, não só para as pessoas de direita, para o país inteiro, que você tem só uma via de discussão que é de esquerda. Né? Canalizando o debate. E canalizando o debate. Isso é ruim. Então, se você tem aí eles tiram o seu alcance, né, naquilo que você publica, da ideia que você coloca, eles tiram o seu alcance por você ser de direita, e os de esquerda, eles espalham. Isso daí é muito ruim. Eu acho que tinha que ser até um crime, um trem desse, viu, doutor? Concordo. Acabou as perguntas, Vitor? Pode responder, Vitor. O povo escutar a sua voz aí. Ei, baianinho, vou te falar, viu? Doutor, explica qual que é a diferença entre voto nulo e voto branco, para quem está nos assistindo aí agora. É muito importante essa questão, né? Muita gente não... esse não é meu candidato, nem esse me representa, vai e vota nulo. Qual o mal que isso faz para a sociedade? É muito bom a gente falar disso, porque entra a eleição, sai a eleição e vem aquela fake news, né, de que vamos votar nulo, porque se a gente tiver mais de 50% dos votos nulos, a gente anula, e aí depois tem que fazer outra eleição sem os mesmos candidatos. Então, quem está nos ouvindo aí em casa, gente,
totalmente fake, né? Não confie nisso. Isso é uma distorção de uma previsão que tem na lei das eleições. Quando a Justiça Eleitoral anular os votos em uma decisão judicial por abuso de poder, compra de voto e tal, aí sim a gente tem outra eleição, mas que não tem nada a ver com não ter os mesmos candidatos. Bom, hoje, voto branco e voto nulo não tem menor influência no pleito. Porque são considerados apenas os votos válidos. E votos válidos são aqueles que são dados para algum candidato. Não, mas eu acho que tem, tu sabe por quê? Quem vota nulo e branco, normalmente são pessoas de centro-direita. A pessoa que é de esquerda, eles fazem questão de votar. Então, isso é ruim para nós, né? Sim, digo tecnicamente, os dois não possuem diferenças. O voto branco e o voto nulo tem peso zero. Assim como a abstenção. Pessoa que não votou, né, não se computa nada. Né? Agora, claro que na ponta, vamos ver assim, mais pessoas de um lado votam, menos pessoas de outro lado votam em branco ou nulo. Isso realmente pode influenciar o pleito, mas aí por decisão do próprio eleitor que optou por esse voto. Né? O voto nulo, ele é quando a pessoa digita um número da urna eletrônica que não corresponde a um candidato registrado. Né? Então, a gente está lá... 0000000, não tem nenhum candidato de número 0000. Então anula-se o voto. Aquele voto não é atribuído a ninguém. E o voto branco, quando ela aperta o botãozinho branco, e aí também, da mesma forma, não é atribuído a ninguém. Porque no passado isso já ocorreu. Né? O voto branco ele entrava no cálculo. E hoje não ocorre mais. É por isso que há esse mito, né, em torno do voto branco. Entendi. Entendeu? Entendi. Muita gente só foca nas eleições presidenciais de governador, né, doutor? Fala pra gente aí, qual que é a importância de um legislativo bom pro Estado, pro país aí? Maurício, eu gostei muito dessa pergunta, porque sempre que eu tenho essa oportunidade de falar sobre isso, eu gosto de frisar, porque, como eu falei, né, o debate presidencial, o debate de governador, ele sempre atrai mais o interesse, não só da mídia, mas também do eleitor. Só que isso é muito ruim, porque a pessoa ela vota num governador, por exemplo, querendo propostas A, B e C, e na hora de votar para deputado, ela vota no filho da vizinha, né, porque viu crescer, que é uma pessoa honesta, mas quando vê, ela está num partido que vai eleger um corrupto. Por quê? Ele, apesar de ser uma pessoa boa, o voto para deputado é um voto proporcional. Então a gente tem que entender que, primeiro, quando você está votando num deputado, você está votando no partido e não na pessoa. Tanto é que o número do candidato é sempre os 2 primeiros dígitos do partido e os outros dígitos dele, da campanha dele mesmo. Exatamente. Então, assim, vamos trazer o caso aqui de Minas Gerais. Romeu Zema foi eleito defendendo a privatização da CEMIG. Né? Então, se dependesse do governador, pela proposta dele, ele privatizaria a CEMIG. Só que a privatização da CEMIG depende de ser aprovado na Assembleia Legislativa. Então, apesar do governador ter tido 73% dos votos, ele conseguiu eleger apenas 3 deputados do partido dele, numa casa de 77 deputados. Então, é ruim isso porque cria esse descompasso de ideias entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então, a gente sabe que tudo que a gente se propõe a fazer no Brasil precisa da Casa Legislativa, em qualquer nível, seja municipal, estadual ou federal. Então, quem está em casa nos assistindo, gente, foquem em discutir os deputados. É lá que é o Congresso, lá que é o Parlamento, lá que a gente vai mudar as legislações, as reformas que a gente precisa, todas vão sair de lá e pouco do presidente ou do governador. Perfeito. Mas, além disso, doutor, a gente tem que votar alinhado com o que a gente pensa, né? Por exemplo, o nosso próprio governador Zema aqui do estado de Minas Gerais, ele, para mim, é o melhor governador do Brasil. Com certeza. Né? Ele fez muito, apesar da pandemia, apesar de ter pegado um estado quebrado, né, que todo mundo sabe. Ele está realmente... com 25 dias de mandato, né? Exatamente. E está fazendo um trabalho brilhante, né? E creio eu que vai ser eleito agora de novo, reeleito. Né? Então, mas a diferença se ele tivesse um legislativo que apoiasse, que ajudasse ele a trabalhar, estaria muito melhor. Porque eles travam o negócio. Eles travam. Chega um projeto, eles travam para não ver o crescimento. Para eles, toda a oposição é lucrativa, paralisar e não deixar a pessoa governar. Então, nós temos que focar muito nisso, pessoas alinhadas, né, com os candidatos aí. Isso é muito importante. Com certeza. Doutor, tem muito crime eleitoral, né, que acontece durante toda a campanha. Eu queria que o senhor citasse alguns dos principais aí que pode gerar cassação dos futuros candidatos. Maravilha. O que mais acontece, infelizmente, até hoje é a tal da compra de voto. Né? Nas cidades do interior, então, é um negócio assustador. Tanto é que em 2020 teve um prefeito, agora não vou me recordar a cidade, mas rolou o vídeo na internet dele, na sacada da casa dele, jogando dinheiro pro alto.
literalmente jogando dinheiro pro alto, igual filme, jogando dinheiro. Então, infelizmente, a compra de voto é assim, ela existe, é algo que a gente tem que combater de forma muito veemente, mas o que eu acho que é até pior é o abuso de poder. Porque o abuso de poder, às vezes, ele é mais nas entrelinhas, é mais latente, mas ele consegue conduzir o voto do eleitor sem ter aquela prova, sem ter a arma do crime, vamos dizer assim, né? Esse caso do dinheiro que eu citei, dinheiro jogando pro alto. Tudo bem, tá claro. Mas um abuso de poder, uma coação, né, de servidores públicos que são nomeados. Então, esse que eu acho que é o nosso foco, combater o abuso de poder, seja econômico, seja político, dos meios de comunicação. Né? A gente vê prefeito fazendo propaganda da sua prefeitura em outras cidades só porque ele vai concorrer agora em nível estadual. Então, isso é um abuso de poder político muito grande. Ele está usando dinheiro do pagador de impostos para fazer divulgação quase que pessoal em outras cidades onde ele não tem atuação, né? Onde ele não tem competência. Afinal de contas, a prefeitura é da cidade. Então, a gente tem que combater muito isso aí. Compra de voto realmente conduz muito voto. Prejudica demais o país, né? Porque você não tem como cobrar. A partir do momento que você vende o seu voto para um certo candidato, você não tem como cobrar ele. Como que você vai chegar? Ele vai falar, não, eu já te paguei pro seu voto, aí. Você não tem que me cobrar nada, não. Então, mas a política no Brasil está mudando, viu, doutor? Tem muita gente aí que se você chega e oferece dinheiro para ela falta bater no candidato. Então, isso é muito importante, as pessoas saberem o peso que tem, a importância que cada voto tem. Né? Doutor, nós vamos começar agora um quadro aqui que eu gosto muito, que é o Rally, a hora do Rally. Eu vou falar uma coisa e o senhor vai responder na tora. Na tora, tá bom? Lá. Então vamos lá, vamos começar então. Sem rodeios. Sem rodeio. É ruim de prosa. Lula. Brasil. Um país que precisa de muitas reformas para chegar no desenvolvimento que a gente gostaria. Minas Gerais. Melhor estado para viver, que já nos deu muitas referências políticas e que precisa retomar o seu protagonismo político no cenário nacional. Eleições. Democracia. TSE. Um órgão que eu respeito muito e que tem que ficar muito atento para não cometer deslizes como o STF tem cometido em nome da democracia nessas eleições. Reforma política. Necessárias e urgentes. Galo Cruzeiro. Galo doido. Galo 13. É isso aí, doutor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Maurício. Esclareceu muita coisa pra gente, muita coisa importante. Show de bola. Que as pessoas lá de casa precisam saber, ficar atentas a isso. Né? Realmente, os próprios candidatos, né? Com certeza, o senhor esclareceu muita coisa. Muito obrigado por ter vindo, né? Pelo seu tempo. Eu sei que é uma correria, 500 candidaturas para cuidar, não é fácil, não. Então, boa sorte em cada candidatura. Que Deus abençoe a sua caminhada aí, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Maurício. Um abraço para você e seus espectadores. Sempre que precisar, pode contar com a gente. Também desejo muita sorte na sua caminhada política aí esse ano. Muito obrigado. Tamo junto. Pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui com o Dr. Lucas, um cara fantástico, inteligentíssimo, e ajudou muita gente, me ajudou também, né? E ficamos atentos. É uma eleição diferente, uma eleição que realmente vai ser divisor de águas, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau.